Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento e esse é o programa Nutri News. E no episódio de hoje vamos falar da importância da mastigação na infância. E para isso eu convidei a minha colega e fonoaudióloga Joyce Menegoto mais uma vez para fazer parte do nosso programa. Bem-vinda, Joyce. Obrigada pelo convite, Sheila. Joyce, então fala para nós qual a importância da mastigação na infância. Então, a mastigação, além da importante função dela de quebrar os alimentos em pedaços menores, ela ajuda a fortalecer toda a musculatura orofacial da criança. Músculos da face e da cavidade oral, que estão presentes tanto na sucção, na deglutição, mastigação, na respiração e também na fala. Caso não seja realizado corretamente a mastigação, futuramente a criança ela pode vir ter esses músculos bem flácidos e quando iniciar a fala, ela vai ter muitas distorções no som da fala. Olha que interessante, que importante então, né, gente? E quando devemos então começar a introdução alimentar? Então, Sheila, a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja feita exclusivamente a amamentação até os 6 meses de idade do bebê. E a partir desse período é que deve ser introduzida a alimentação complementar. Por que deste período? Porque é nos 5, 6 meses de idade em que a criança já começa a fazer movimentos verticais e de amassamento com a mandíbula. Então, é neste período que ela vai estar apta a começar a mastigação, o amassamento dos alimentos. E é bem importante que esses alimentos eles ganhem consistência com o tempo, iniciando então no pastoso, depois para o semissólido e por último o sólido. Muito bem. E por que é importante então, Joyce? A gente fala tanto dessa questão, né, que os pais gostam muito de dar os alimentos muito liquidificados, né, muito processados. A primeira coisa, né, e é uma orientação que pediatras antigamente davam, né, para as mães, olha, tem que ser tudo processado, liquidificado, e hoje essa orientação, ela mudou muito, né, então os profissionais da área da saúde mudaram completamente essa forma de ensinar e a gente fala da importância dos alimentos sólidos. Mas por que é tão importante comer alimentos sólidos? Sim, porque a criança que fica muito tempo somente no pastoso ou pior ainda nos liquidificados, eles não vão estar fortalecendo, não vão estar fazendo o estímulo correto da musculatura. Então, futuramente, eles vão estar com os músculos bem flácidos, músculos da cavidade oral. Sim. E no início da fala, eles não vão conseguir pronunciar todos os sons corretamente, todos os sons que eles deveriam pronunciar. Então é bem importante que na idade adequada, no tempo adequado de cada criança, seja assim introduzido o alimento sólido. E é uma questão também importante, né, Joyce, quando a gente fala de alimentação sólida, uma criança que come um alimento, uma refeição muito líquida e pastosa, ela também não cria interesse, né? Ela perde o interesse, porque vocês imaginam, olha a diferença da gente, de repente, preparar 2, 3 tipos de legumes, uma carninha, um arroz amassadinho, que seja, né? Do que liquidificar tudo isso e oferecer para a criança. Chega um ponto que ela não vai ter mais interesse, porque aquele sabor é repetitivo demais. Sim, e ela não vai estar nem vendo o que ela está comendo, né? Nem porque vendo, é tudo a mesma coisa, tudo igual. Tudo é o mesmo sabor, é a mesma coisa. E com isso surgem as recusas alimentares, né? Sim. A criança passa a recusar o alimento e os pais nem sabem por quê. Exatamente. Né? E é bem comum. E aí, em qualquer faixa etária, né? Com certeza, em qualquer faixa etária, mas a gente fala também, né? Não, às vezes o pai pensa que isso vai surgir mais tarde, mas às vezes surge também quando pequeno, né? Sim. E qual é o papel, então, da fonoaudiologia, do fonoaudiólogo para auxiliar nessa questão da recusa alimentar? Como vocês poderiam auxiliar? Então, a gente primeiro faz toda uma avaliação da criança, da família também, porque a gente precisa saber como é que essa criança se alimenta, se ela precisa de ajuda para se alimentar, que tipo de alimentos ela prefere, para poder pensar o porquê que ela está apresentando essa recusa alimentar, que às vezes os pais nos trazem, né? Mas depois disso tudo a gente faz uma avaliação de toda a estrutura do sistema estomatognático dessa criança, para verificar como é que está a respiração dela, como é que tá os músculos, se tem mobilidade, força adequado para a idade. Porque pensa comigo, Sheila, uma criança que tem problema de adenoide, por exemplo. Sim. Ela não vai conseguir fazer respiração pelo nariz, ela vai respirar pela boca,
Imagina. Às vezes o pai chega no consultório dizendo que essa criança está apresentando recusa alimentar com um alimento sólido. A gente faz toda uma observação das estruturas para verificar como que essa criança está comendo, por que ela está apresentando a recusa que o pai nos trouxe, né? Mas quando a gente vai ver, ela tem aquelas adenoides super aumentadas. Sim. O que torna o processo de mastigação muito mais demorado e cansativo para essa criança, porque ela precisa fazer pausas para respirar pela boca. Ela não tem só que mastigar pela boca, ela tem que respirar também. Então a criança vai preferir os alimentos sólidos, os alimentos mais fáceis dela mastigar e engolir, fazendo menos pausas. Então, muitas vezes os pais nos trazem que ela está apresentando uma recusa alimentar com os alimentos mais difíceis, com os sólidos, sendo que o problema dela é outro, não é uma recusa que ela está como apresentando. se fosse por preferência, né? E não é isso. Exatamente. Ela tem talvez uma dificuldade ali em função de algumas patologias associadas que estão levando ela a recusar aquele alimento. Né? Isso, então é bem importante ser feita toda uma observação das estruturas para depois poder dizer se ela está apresentando uma recusa alimentar ou se o problema dela é outro. Sem dúvida. Então, para vocês verem qual a importância dessa parceria, né, Fono e Nutri, no processo de recusa alimentar. Porque a gente tem a visão só assim, prefere porcaria, não gosta de comer determinados alimentos, é porque, é a preferência, nasceu assim, ou observa o irmão que é assim, mas não, às vezes tem algo a mais. Tem todo um processo por trás, né? Exatamente, que a fonoaudiologia pode auxiliar. Joyce, quero te agradecer mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa, né, e deixar aí o convite aberto para próximas gravações. Eu que agradeço, Sheila. Muito obrigada. Imagina. Vou deixar minhas redes sociais aqui. Fica à vontade. O meu Instagram é fga.joycemenegoto. Então, se tu tem uma criança em casa que está com alguma dificuldade, entra em contato ali comigo que a gente conversa um pouquinho. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. E se você gostou, curta, comente e compartilhe. E aguarde as próximas reportagens. Um grande abraço. São mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A Clínica Dr. Walter conta também com um laboratório próprio, equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos.